Fala pessoal, tudo bem? Professor Lamarck aqui na área. Tudo jóia com vocês? Pessoal, hoje nós vamos tratar das nossas questões do Enem sobre a idade contemporânea. Então nós já cumprimos a parte da idade contemporânea 1, contemporânea 2 e agora nós vamos entrar de fato na resolução das questões desse período histórico aí tão importante. Lembrando que na aula seguinte a gente vai dar início aí de fato à história do Brasil. Beleza? Então vem comigo aqui e vamos resolver algumas questões aqui que são aí interessantes e importantes que têm caído no Enem nesses últimos anos, tá? Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nas datas sobre os temas. Então eu procurei trazer questões que são aí interessantes justamente pela questão do tempo que essas questões não têm caído no Enem, que não são questões tão recentes, e aí seria legal para a gente dar atenção a isso aí. Ó. Por exemplo, essa questão de 2012, né, uma questão aí da PPL, que é o seguinte. Primeiro, texto 1 fala, o Estado sou eu, né, uma frase lá atribuída a Luís XIV, o famoso Rei Sol, né, expoente lá do absolutismo. E o texto 2 vai falar para a gente o seguinte, a nação é anterior a tudo, ela é a fonte de tudo, sua vontade é sempre legal, na verdade é a própria lei, né? Um texto aqui do Roger Sayers. Então vamos lá, os textos apresentados expressam alteração na relação entre governantes, ó. Então uma alteração entre governantes e governados na Europa. Da frase atribuída a Luís XIV até o pronunciamento de Sayes, representante das classes médias que integravam o terceiro Estado francês, infere-se uma mudança decorrente. Olha que interessante. Aqui o rei Luís XIV, pegando aqui, deixa eu só mudar aqui a cor da nossa tinta aqui. Ó, Luís XIV, ele fala que o Estado é ele. Não é? O Estado é ele. Aqui no texto, Sayes, ele vai falar que a nação, ela é a fonte de tudo. Opa! E não o Estado. Então, pensando, né, nessa ideia aqui, né, ou seja, na ideia de Sayes, ou seja, o texto infere-se uma mudança decorrente do quê? Do que se pensa? Dá pause, leia a questão aí. Então, olha só, gente. Então, qual seria a resposta que está mais atribuída a essa ideia? Olha lá a alternativa B falando. A associação entre a vontade popular e nação composta por cidadãos que dividem uma mesma cultura nacional. Ou seja, aqui ele fala que a nação é antes de tudo, né? Ou seja, a nação é anterior a tudo, ela é fonte de tudo, sua vontade é sempre legal na vontade da própria lei. Então ele sempre está falando aqui da questão da instituição povo, né? Então a associação entre vontade popular e nação é composta por cidadãos que dividem uma mesma cultura nacional. Uma questão aí que caiu no ano de 2012. Então essas associações elas são bem interessantes de estar fazendo, tá? É uma questão que fala lá da Revolução Francesa. Agora, olha essa questão que vai falar de Napoleão. Gente, um detalhe importante aqui, que é uma questão que a gente precisa fazer uma análise, né, de imagem. O Enem hoje ele já está vindo coloridinho, né? As imagens estão com cor. Aqui nós temos uma questão, olha lá, 2016, tá? A pintura de Napoleão cruzando os Alpes, né? Aqui uma imagem clássica do Jacques Louis David, né? Produzida lá em 1801, contempla as características de um estilo. Professor, mas essa questão é de história, essa questão ela é de arte, ela é uma questão multidisciplinar. Olha que interessante isso. O que Napoleão ele representou na questão artística, gente? Ele traz para a gente um novo olhar em relação às artes plásticas. E o Jacques Louis David, por exemplo, é um dos principais artistas que retratam a Revolução Francesa e também retratou muito bem a corte de Napoleão. Então esse cara ele traz pra gente um novo estilo, uma releitura de um estilo, que é o quê? Que é o neoclassicismo. Então ele traz pra gente o estilo neoclássico. Então, professor, eu preciso saber disso? Precisa. De verdade você precisa saber disso. Ou seja, as imagens de Napoleão, atribuídas a Napoleão, né, durante ali a grande parte da Revolução Francesa, está inserido em um contexto artístico que é o quê? Que é o neoclassicismo, né, o neoclássico.
Então, esse estilo, gente, é um estilo que representa muito o quê? Essa visão heróica, né, de ostentação. Olha só, Napoleão aqui como um grande salvador, herói da nação francesa. Então, esse estilo, ele contempla o quê? Ele reflete o quê? Uma ideia da população mais pobre, né, da população ligada à periferia, ou ele representa aí um elemento ligado às elites dominantes? Dá pausa e analisa as questões. Então, o que a gente tem aqui? Uma, né, pintura, um estilo que idealiza eventos históricos pela ótica de grupos dominantes, ou seja, a burguesia estava, né, saindo, ressurgindo como uma classe dominante a partir da Revolução Francesa e notoriamente aí durante o governo de Napoleão Bonaparte. Então, é uma questão muito interessante, você precisa saber disso aí, candidato. Tranquilo? Qualquer coisa, dá uma voltada lá, volta lá na aula anterior, vou deixar o card aí para você acompanhar melhor isso aí. Beleza? Passamos para frente aqui, uma questão aqui importantíssima que está relacionada à independência da América. Olha que importante isso aqui, gente. O que Napoleão relaciona-se com a independência da América Espanhola? Tudo. Bota lá no card, né, na aula anterior, que a gente está falando sobre a independência da América Espanhola, até mesmo da própria independência dos Estados Unidos. Quando a gente fala de independência da América Espanhola, a gente está falando de ações que ocorreram primeiramente na Europa, né? Não só o Iluminismo, a Revolução Francesa, mas a invasão de Napoleão no território espanhol e depois no território português. Vamos analisar essa questão. Por que o Brasil continuou um só enquanto a América Espanhola se divide em vários países? É uma questão, né? Ou seja, é uma pergunta que eu sempre coloco meus alunos a fazer essa reflexão. Olha o que o José Murilo Carvalho, grande historiador brasileiro, fala. No Brasil, parte da sociedade era muito mais coesa ideologicamente do que na América Espanhola. Carvalho argumenta que isso se deve à tradição burocrática portuguesa. Olha aqui, Portugal nunca permitiu a criação de universidades em sua colônia. Importante isso. Por outro lado, na América Espanhola, entre 1772 e 1872, 150 mil estudantes se formaram em universidades locais. Para o historiador mexicano Alfredo Ávila Rueda, as universidades na América Espanhola eram, em sua maioria, reacionárias. Nesse sentido, o historiador mexicano diz acreditar que a livre circulação de impressos, jornais, livros e panfletos na América Espanhola, que não era permitida na América Portuguesa, a proibição só foi revertida em 1608 com a chegada da família portuguesa, teve função muito mais importante na construção do regionalismo do que propriamente as universidades. Então a resposta ela começa a ser trabalhada aí. Olha que interessante. Os pontos de vista dos historiadores referidos no texto são divergentes em relação ao quê? Porque de um lado o Zé Murilo Carvalho ele bate muito na questão da falta de universidades no Brasil. Mas o mexicano ele fala, né, que dentro das universidades que foram construídas na América Espanhola, elas eram reacionárias. Não eram universidades que tinham lá como função a divulgação de ideais revolucionários. Mas, por outro lado, os livros, os jornais, os panfletos, eles tinham muito mais capacidade de disseminar as ideias do que as próprias universidades. Aí você tem que sempre questionar, que ideias eram essas? Então dá pause, responde para mim. Então, ó, qual que é a resposta? O papel desempenhado pelas instituições de ensino na criação de múltiplas identidades. Então, esse ponto, né, eles são divergentes justamente por isso, sobre o papel desempenhado no quê? Das universidades, das instituições de ensino na divulgação do conhecimento, que estão muito legal essa, ó, Enem 2021, questão muito legal, beleza? Olha aqui, questão 2024, questão recente, uma fábrica, aqui Revolução Industrial, pessoal, uma fábrica na qual os operários fossem efetivos, integralmente simples, peças de máquinas, olha que interessante, né? Uma fábrica na qual os operários, e aí a leitura é importante, né, a leitura criteriosa, fossem efetivos integralmente o que, ó, simples peças de máquinas
executando cegamente, as ordens de direção para uma única meta, não poderia jamais só de funcionar com a contribuição constante da atividade propriamente humana de seus subjugados, que, ao mesmo tempo, tenta reduzir e desumanizar o mais possível. Olha que interessante esse texto. O texto apresenta uma contradição interna do capitalismo, caracterizada pela pausa, leias alternativas. Vem comigo. É caracterizado pelo quê? Pela alienação decorrente da organização do trabalho. Porque, gente, olha só como ele já está falando para a gente aqui. O operário, ele é uma simples peça de máquina, né, que ele executa cegamente as ordens, pronto. Ele tem que executar, ele tem que ser simplesmente o quê? Um executor daquilo que é estabelecido a ele. Acabou. Não? Fácil, alienação decorrente da organização do trabalho. É isso que o Enem quer que você entenda sobre as causas, consequências da Revolução Industrial. Vai lá de novo no vídeo da aula anterior, que eu vou falar muito sobre isso aí, sobre o que a Revolução Industrial causa, né, os seus efeitos, os seus impactos. Muito legal essa questão. Olha aqui uma questão de 2013, pessoas. 2013. Olha que legal, A Inglaterra deve governar o mundo porque é a melhor. O poder deve ser usado. Seus concorrentes imperiais não são dignos. Suas colônias devem crescer e prosperar e continuar ligados a ela. Somos dominantes porque temos o poder industrial, tecnológico, militar, moral. E elas não. Elas são inferiores, nós superiores e assim por diante. O texto reproduz argumentos utilizados pelas potências europeias para a dominação de regiões da África e na Ásia, a partir de 1870. Tais argumentos justificavam suas ações imperialistas, concebendo-as como parte de uma... Gente, volta lá na aula sobre imperialismo. O que era a base do pensamento imperialista? Era o quê? Era a missão civilizatória. A levar a civilidade para os povos ditos inferiores, porque eles eram vistos como os povos europeus superiores. Volta nessa aula lá, porque foi surpreendente, foi sensacional essa fala lá. Tá? Olha que questão tranquila, questão aqui de 2013, tá bom? Seguindo, nós temos aí uma questão de 2014, falando aqui sobre a Primeira Guerra Mundial. Olha que importante, uma questão de 2014, então já tem vários anos que não cai nada sobre a Primeira Guerra Mundial. Fica atento, candidato. 3 décadas, 1884, 1914, separam o século XIX, que terminou com a corrida dos países europeus para a África e com o surgimento dos movimentos de unificação nacional na Europa. No século XX, que começou com a Primeira Guerra Mundial, é o período do imperialismo, da quietude estagnante na Europa e dos acontecimentos empolgantes na Ásia e na África. Um texto da Hannah Arendt, que vai falar sobre o totalitarismo aqui. O processo histórico citado contribui para a eclosão da Primeira Guerra, na medida que o que nós temos dentro da Europa no contexto que antecede a Primeira Guerra? Gente, muita coisa. Que inclusive a gente vai responder uma questão seguinte com essa visão aqui. A gente tem nacionalismo, a gente tem imperialismo, a gente tem disputa territorial. Tudo isso, né, vai ser motivos, causa, revanchismo, causa da Primeira Guerra Mundial. Então, quando a gente analisa, né, o contexto histórico para a eclosão da Primeira Guerra, ou seja, acirrou o quê? As disputas territoriais, tanto na África, na Ásia, que é a questão do imperialismo, mas também na própria Europa. A própria Europa ela vai vivenciar essa disputa territorial. Né? Vamos pensar aí na questão da França em relação à Alemanha com o revanchismo, por conta do quê? Dos territórios perdidos na guerra franco-prussiana, né? Alsácia e Lorena. Então é isso aí, disputas territoriais. Muita atenção nesse tema. Vamos lá?
Olha lá onde que eu voltei, 2012, uma questão de 2012 que vai falar aqui da crise de 1929. Vamos entrar um pouquinho nesse assunto aqui, justamente porque a gente tem um período que a gente chama de entreguerras, né? Entre a Primeira e a Segunda Guerra, que é marcado pela ascensão dos regimes nazifascistas, né? E também onde o capitalismo, nós temos a crise aí do capitalismo liberal, né, que vai culminar na crise de 29. Vamos entender o contexto. A Europa entrou em um estado de exceção, personificado por obscuras forças econômicas sem rosto ou localização física conhecida, que não prestam contas a ninguém e se espalham pelo globo por meio de milhões de transações diárias no cyberespaço. Primeiro texto. Texto 2. Estamos imersos numa crise financeira como nunca tínhamos visto desde a Grande Depressão iniciada em 29 nos Estados Unidos, né? Ou seja, uma entrevista de George Soros aqui em agosto de 2011. A comparação entre os significados da atual crise, né? Olha aqui, ó, 2012, né? Que é a crise da bolha imobiliária que aconteceu nos Estados Unidos, da crise e do crash de 29, oculta a principal diferença entre essas duas crises. Pois, veja só, o que a gente vê nos vestibulares e aí na questão do Enem, o que o Enem ele quer entender de você, candidato, sobre a crise de 29? Que ela é uma consequência da Primeira Guerra, ela está ligado, está relacionado a um consumo desmedido justamente porque a Europa, os Estados Unidos vivenciavam o que a gente chama de liberalismo econômico, que é a não intervenção do Estado na economia. Vários aspectos o Estado não intervém na economia. Então a isso atribui-se a crise de 29, né, a elementos que são, olha aqui, um quadro de superprodução industrial nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos vivenciou justamente isso, um consumo, uma produção e um consumo gigantesco, até um momento em que a Europa ela consegue se recuperar e aí você tem uma superprodução industrial. Ponto. E aí, olha só o que fala sobre a crise recente lá de 2011. Né? A atual crise resultou da especulação financeira e da expansão desmedida do crédito bancário. Sim, né? Ou seja, o que resultou a crise da bolha imobiliária foi justamente isso aí. A especulação financeira, a expansão de crédito. Eu os recomendo ler, assistir a alguns filmes que vai falar muito sobre isso, né? Por exemplo, o Lobo de Wall Street ele vai trazer um pouco dessa abordagem do que é o mercado financeiro, essa loucura dentro do mercado financeiro. Mas é uma questão que fez aqui uma analogia muito legal. Eu lembro na época também o UFMG trouxe uma questão muito legal em cima desse mesmo tema. Uma questão até complexa, né? Porque foi uma questão de segunda etapa que pediu para o candidato ele analisar os efeitos da crise de 29 no Brasil e nos Estados Unidos. E a solução que foi dada pelo governo norte-americano, tanto em 29 quanto no contexto lá de 2011. E o que mais que a questão, na época, havia perguntado para os candidatos, né? Era justamente qual as ações, né, emergenciais que poderiam ter sido feitas ali para tentar solucionar a questão dessa crise. É uma questão bem interessante essa que caiu lá em 2012. Em 2009, ela vai trazer para a gente aqui, olha só, uma questão ligada à Guerra Fria. Olha só, gente, 2009. Então, em termos de história, né, no conteúdo da história, nós temos aí um distanciamento bem grande sobre questões ligadas à Guerra Fria. A primeira metade do 20 foi marcada por conflitos e processos que inscreveram como dos mais violentos períodos da história humana. Entre os principais fatores que estiveram na origem dos conflitos ocorridos durante a primeira metade do século XX estão. Então, deixa eu me retratar. Não é aqui a Guerra Fria, mas sim a Segunda Guerra Mundial. Então, o que está relacionado à Segunda Guerra Mundial, candidatos? Bom, a Segunda Guerra ela está relacionada às não resoluções da Primeira Guerra.
Entenda isso. As não resoluções da Primeira Guerra vão resultar de fato aí na Segunda Guerra. E quais não resoluções foram essas? Bom, a gente vem de um período de nacionalismos exacerbados no contexto da Primeira Guerra, que eles vão intensificar ainda mais no contexto lá da Segunda Guerra. Isso é fato, tá? A gente vai perceber a crise do colonialismo no contexto da crise de 29, ou seja, as colônias e depois no pós-Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter essa crise de fato do colonialismo, a gente vai ter os processos de emancipação de muitos estados, né, que também foi dito lá na aula passada. Então a gente vai perceber tudo isso, né? O colonialismo ele vai entrar em colapso, vai colapsar a partir principalmente da Carta das Nações Unidas na autodeterminação dos povos. E também a gente vê durante todo esse período aí a ascensão de regimes de quê? Regimes de exceção, que a gente chama isso aqui de quê? De terceira via, que são os regimes fascistas, né? Então, o que está marcado essa primeira metade aí do século XX? A crise do colonialismo, a ascensão do nacionalismo e o totalitarismo. Então, esses são os elementos marcantes ou que marcaram esse século XX, esse início de século XX. Agora sim, a gente entra aí num tema que é importantíssimo, que eu acabei de citar aqui sobre a ONU. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral da ONU, na Resolução 207-A, de 10 de dezembro de 48, foi um acontecimento histórico de grande relevância. Ao afirmar pela primeira vez, em escala planetária, o papel, olha aqui, gente, o papel dos direitos humanos na convivência coletiva. Olha que importante isso. E pode ser considerado um evento inaugural de uma nova concepção, olha aqui, uma nova concepção de vida. Isso é interessantíssimo. Isso é muito importante. Veja só, direitos humanos. Até então não existia esse debate. Antes dessa carta não existia o debate sobre direitos humanos. Quais são os direitos humanos, né? A declaração citada no texto, introduziu uma nova concepção nas relações internacionais ao possibilitar. Ou seja, qual a ideia quando a gente pensa na questão dos direitos humanos até então, naquela data? Vamos mentalizar aí, 1848, né? O que teve anterior a 48? Você vai ter que pensar. Segunda Guerra Mundial. O que a Segunda Guerra Mundial teve de muito impactante? A defesa de grupos vulneráveis. E quem eram aqueles grupos vulneráveis naquele contexto? Os judeus. Né? Lá dos campos de concentração, Auschwitz, né? As execuções em massas que foram feitas pelo Estado nazista. Então, isso é importante fazer essa reflexão. E o Enem, ele sempre traz essa visão. O Enem, ele sempre vai trazer para você fazer essa reflexão. Tá bom? Tá bacana? Isso não somente para a resolução das provas de ciências humanas, mas também isso vai impactar para você também, candidato, na sua redação. Ter conhecimento sobre isso é extremamente importante. Vai sempre ter repertório para você na sua redação. Tranquilo? Beleza? Vamos passar para frente aqui. Chegando aqui numa questão de 2023. A questão recente, a questão foi, na época, né, extremamente falada, justamente porque está contextualizando o K-pop aí, ó. Enormes alto-falantes sul-coreanos instalados à fronteira com o norte costumavam transmitir desde canções em estilo K-pop, né, como é chamado pop sul-coreano, até boletins climáticos e noticiário crítico ao vizinho comunista, o norte. O norte costuma praticar atividades semelhantes, transmitindo por seus alto-falantes discursos críticos a Seul e aliados. Durante os anos de 80, o governo sul-coreano construiu um mastro de 97 metros de altura para hastear sua bandeira no povoado de Daejeon-dong, na fronteira com o norte. O norte respondeu com a construção de um mastro ainda mais alto, de 160 metros, na cidade fronteira de Cheonggyeong-dong. Essas demonstrações são uma válvula de escape competitiva importante entre os dois lados,
fora de um possível conflito militar, diz o analista Ankit Panda. Os atos de competição citados têm suas origens históricas vinculadas a um contexto de quê? Bom, Coreia do Norte, Coreia do Sul, divisão das Coreias está relacionado à Guerra Fria. Certo, candidato? Volta no card da aula anterior lá e você vai lembrar disso. Agora, analisando as questões, qual é a resposta que está ligada a isso? Dá pause. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem justamente divergência política e ideológica de agentes estatais. Não foi feita pelo Estado? Foi feito pelo Estado. Então, se foi feito pelo Estado, são agentes estatais. Então, essas divergências, elas têm origem lá na Guerra Fria. Olha que questão sensacional, suave demais aqui. Aqui nós chegamos a uma questão também em 2023. Dois textos, né, uma chargezinha aqui, que vai trazer para a gente. Por hora, apenas os mais abastados poderão sonhar em viajar ao espaço, seja por um foguete ou por avião híbrido. Mas toda a população global poderá sentir os efeitos dessas viagens e avanços tecnológicos. Para uma aventura dessas, as empresas tiveram que criar novas tecnologias que podem, em algum momento, voltar para a sociedade. A câmera fotográfica, hoje comum no mundo, antes foi uma invenção para ser usada em telescópios. E o titânio, usado até na medicina, foi desenvolvida para a construção de foguetes. Ok. O texto 2, ele fala: bilionários lançam nova era de viagem ao espaço. Viemos em paz. Olha que legal isso aqui, gente. Acredite em mim. Não confie nesse pessoal. Os textos apresentam perspectivas da nova corrida espacial, que revela respectivamente o quê? Gente, sensacional isso aqui, né? Expectativa muito grande, mas desconfiança, porque o texto 2 ele traz o quê? Essa desconfiança. Gente, é isso. Hoje nós encerramos aqui as nossas aulas ligadas à história geral, beleza? História geral nós vamos estar encerrando hoje. Na próxima aula a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre história do Brasil. Gente, história do Brasil é um tema extremamente importante, extremamente relevante para o Enem, tá bom? Então não perca as próximas aulas. Deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, deixa a sua dúvida, deixa a sua pergunta, tá? Fortalece isso aí. Forte abraço para vocês. Valeu, obrigado!